Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula nossa. Vamos iniciar aí mais um período, começando o quarto bimestre. E como vocês já viram, nós estamos trabalhando vários tipos de revisão de conteúdo. Então, pessoal, eu decidi fazer o seguinte. Agora, nessa parte de sintaxe que a gente vai começar a estudar, eu denominei de sintaxe 1, esse primeiro momento, e assim eu vou continuar denominando sintaxe 2, sintaxe 3, até que a gente veja todo esse momento. Por quê? Como é um conceito de revisão e é tudo muito rápido, eu não vou ficar me atentando aos fatos, né, e nem aos detalhes. Então, aí, eu optei em nomear assim do que nomear frase, oração, sujeito, períodos, né? Eu acho que assim é mais simples e eu consigo passar bastante coisa aí com vocês. Então, a gente começa falando a respeito de frase, oração e período. O que é uma frase, né? Frase é todo enunciado de sentido completo. Eu já expliquei isso para vocês. E ela pode ser denominada tanto por uma unidade de palavra, quanto algum grupo de palavras que vai dar esse enunciado completo. Já a oração, por consequência, ela obrigatoriamente tem que ter verbo para que exista essa oração. A frase não. Então, se eu tenho lá bom dia, eu tenho uma frase. Socorro, eu tenho uma frase. Agora, se eu digo João caiu de bicicleta, eu tenho uma oração, porque eu tenho conceitos que giram aí em torno de um verbo. Por fim, a gente tem o período. O que é o período? O período é o que vai de uma ponta a outra, eu costumo explicar assim. Porque os períodos, eles podem ser simples ou compostos. Então, quando é um período simples, é quando eu tenho uma única oração compondo esse período. E ele é composto quando ele for por duas ou mais orações. Vem daí todo aquele nosso estudo de período simples e período composto. Mas seguindo aí, dentro dos tipos de frase, a gente vai ter as frases declarativas, interrogativas, imperativas, né? Exclamativas e optativas. Os nomes delas já exprimem basicamente o que vai tratar de cada uma, né? E aí eu não vou ficar me atentando aqui a esse conteúdo, pessoal. Seguindo, a gente vai falar a respeito do sujeito. E eu já pedi também na pesquisinha de vocês, e já é conteúdo de revisão. Sujeito é de quem se fala dentro de uma oração. Então, toda oração tem sujeito? Não, porque vocês devem ter visto na classificação que nem todas as orações têm sujeito. Então, resumindo aí, sujeito é de quem se declara ou, né? Sujeito é de quem se, de quem se declara dentro da oração. Então, quando eu falo assim, João caiu de bicicleta, quem é o sujeito dessa oração? O João. Por quê? Caiu de bicicleta é o que eu estou declarando sobre o João. O que aconteceu com o João, né? E o João seria o quem da minha oração aí. E aí, os sujeitos, eles podem ser também, pessoal, simples e composto. Quanto que acontece isso daí é o comecinho, né? O que é um sujeito simples? É quando eu só tenho um núcleo dentro do meu sujeito. Igual, João caiu de bicicleta. Se eu dissesse assim, João e Maria caíram de bicicleta, aí eu teria um sujeito composto, né? Porque eu tenho dois elementos, João, Maria. Basicamente, isso daí. E aí, cuidado, pessoal, quando vocês tiverem palavras que indicam plural, tá? Palavras que indicam plural não configura sujeito composto. Deixa eu pensar aqui. As crianças caíram de bicicleta. Eu continuo tendo um sujeito simples, tá? Que é crianças, apesar desse elemento estar no plural. Aí, vocês vão continuar dentro desse conteúdo, né? O sujeito indeterminado,
oração sem sujeito, então é quando não tem sujeito. E aí chegamos ao predicado. O que é o predicado? O predicado é o que você declara sobre o sujeito. Lembra lá do João caiu de bicicleta? Então, caiu de bicicleta é o que eu estou declarando sobre o João. Então, toda frase ela é composta por um sujeito e por um predicado. Salvo as exceções aí, que são algumas. Sujeito, predicado, isso daí. E os predicados, eles podem ser predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal, quando eu tenho os dois. O que configura um predicado verbal, né? Vou ler o material, ele fala o seguinte, ó. Tem como núcleo, isto é, como palavra mais importante, um verbo que indica processo, ação, fenômeno natural ou desejo. Então, no predicado verbal, lembra lá que no sujeito a gente falou que existe o núcleo do sujeito? Então, quando eu penso no predicado, eu tenho que ter basicamente um núcleo, vamos pensar assim. Qual que é a palavra que exerce maior sentido ali dentro, né? Qual delas é a mais importante? E se a mais importante for o verbo, eu vou ter um predicado verbal. Agora, quando eu tenho um predicado nominal, né? Ó, o núcleo do predicado nominal é um nome denominado sintaticamente predicativo do sujeito. Temos que caracterizar o sujeito. Então, aí, o que vai acontecer? Nesse sentido, quando eu tenho um predicado nominal, é quando um nome, uma palavra que indica nome, aí a gente já falou disso, né? Quais são as palavras que configuram-se como nominais aí? Ela vai ter peso maior. Então, ela vai caracterizar provavelmente o meu sujeito. E aí a gente chama de predicado nominal. E o predicado verbo nominal é quando a gente vai ter dois núcleos, ou seja, duas palavrinhas exercendo grande sentido aí, sendo uma um verbo e outra um nome. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, um verbo e um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, ou seja, algo que vai completar ou o meu sujeito ou vai completar o meu objeto que acompanha aí os meus elementos. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, isso daqui é conteúdo de revisão. Então, passei rapidinho, né? E vou deixar alguns exercícios para vocês aí. Se tiverem dúvida quanto a isso daqui, me chama, me questiona e a gente retoma juntos onde vocês ficaram com dúvida, certinho? Mas, como vocês já fizeram uma pesquisa, já leram bastante, já estudaram bastante, acho que já relembraram o conteúdo aí, acho que vai ser simples. Estou à disposição para qualquer coisa e até a nossa próxima aula. Tchauzinho, pessoal!